Fala meu time, canal WB na área para mais um vídeo e vamos falar da vitória do Cruzeiro dentro do Nilton Santos. Que resposta do Cruzeiro. Depois de uma oscilação natural desse time, o Cruzeiro dá uma grande resposta no Nilton Santos e volta a vencer. Deixe seu like, se inscreva no canal se puder, hype o vídeo. Lembrando, esse vídeo é apenas o início da análise que vai ser terminada mais tarde na live, depois de Internacional e de São Paulo, o último jogo da rodada, que vai acontecer aqui a live para falar de todos os jogos desse domingo. O link dessa live tá aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, clica, deixa o like na live de mais tarde e ativa a notificação pro YouTube não te deixar sem saber que horas eu entro ao vivo mais tarde, beleza? Bom, vamos lá, cara. Algumas coisas a gente precisa falar sobre o jogo de hoje e algumas delas são repetidas, né? Quem acompanha aqui o trabalho, quem acompanha o canal sabe, eu não entro na maluquice de terra arrasada quando o Cruzeiro vive uma oscilação natural do meio pra frente. O Cruzeiro teve um jogo contra o Corinthians que não foi fora de casa, tá? Corinthians dentro da Neoquímica Arena com alguma questão que não fez o gol ali, poderia ter jogado melhor. Contra o Ceará, acho que aí nós temos o pior jogo dos três como um todo. O Cruzeiro não jogou bem. Acho que o Ceará fez um baita jogo. A marcação no meio de campo foi muito matadora contra o Cruzeiro ali. E contra o CRB, o Cruzeiro criou 727 chances e o goleiro fez 728 defesas. Então, eu não crio um cenário de terra arrasada aqui na derrota e também não vou te criar um cenário de rumo a Tóquio no jogo de hoje. Cruzeiro fez um baita de um primeiro tempo, e um primeiro tempo que se assemelha naquilo que a gente sempre fala. O Cruzeiro tem uma intensidade assustadora com a bola no pé. Se tem um time que consegue acelerar jogo quando tem campo pra correr, e hoje o Botafogo deu campo pro Cruzeiro correr, principalmente se você pegar o segundo gol, né, o que o Caio Jorge faz ali no segundo gol, é muito relevante, né, ele tem um campo inteiro pra correr, vai arrastando, aliás, que faz o Caio Jorge, vamos falar daqui a pouco. Mas o Cruzeiro teve campo pra correr e se defendeu bem demais. Pra mim, é óbvio, a gente vai falar de Caio Jorge, a gente vai falar de Matheus Pereira, mas se eu tiver que escolher alguém, cara, olha que loucura. Se eu tiver que escolher alguém, talvez, pra craque do jogo hoje, esse alguém seria Fabrício Bruno. Que atuação do zagueiro cruzeirense, pra mim, jogou demais e ajudou o time na saída de bola, na pressão no campo de ataque pra incomodar tanto o Arthur Cabral como os jogadores de meio do Botafogo, e o primeiro tempo do Cruzeiro foi fantástico. Óbvio, de um outro lado, eu acho que o Botafogo também vacilou. Tem no primeiro gol o John, né, aquela saída de bola lá, meio equivocada dele, e no segundo gol acho que a zaga como um todo deu uma dormida. Marlon Freitas andando, o próprio Caio acabou dando espaço pro Caio Jorge, né, levar na linha de fundo, aquilo que eu sempre falo. Futebol tem dois lados. Muitos méritos do Cruzeiro, mas vejo que eu acho que faltou um pouco de atenção ao Botafogo também nesse lance. No jogo de meio de campo, cara, eu vi um primeiro tempo do Cruzeiro soberano na figura de Lucas Silva e Lucas Romero diante de Marlon Freitas, principalmente, que fez um jogo muito apático, né? Estamos falando de um cara que é a liderança técnica e talvez até física desse time no meio de campo, que foi engolido pelo Romero e pelo Lucas Silva, com o auxílio, obviamente, marcação do Wanderson, auxílio de marcação pelo lado direito do Christian. Falando do Christian, pra mim é um cara que mostra toda a ausência dele, toda a falta que fez contra o Ceará. Acho que mostrou muito que ele não foi bem. O Cruzeiro como um todo não foi bem, muito por não ter o Christian pelo lado direito. Acho que é um cara que ajuda na marcação principalmente, ajuda nessa coisa do Cruzeiro conseguir recuperar a bola e acelerar rápido. O Cruzeiro mais uma vez teve menos posse de bola que o Botafogo. É o estilo de jogo do Leonardo Jardim, se repete em sua maioria das vezes, e fez muita falta contra o Ceará. Ceará que deu a bola pro Cruzeiro também. Aí quando a gente chega pro do meio pra frente, falar um pouco de Matheus Pereira, antes de falar de Caio Jorge, queria falar um pouco do Matheus Pereira. 7 participações em gols nos últimos 10 jogos. Quer dizer, mentira, o número tá errado. 10 participações em gols na temporada pro Matheus Pereira, 5 nos últimos 7 jogos. Ou seja, 10 no ano inteiro, nos últimos 7. Depois do retorno da parada para a Copa do Mundo, 5 participações. Venho falando isso recentemente, de como ele tem pisado mais na área e voltando a ser um pouco do Matheus Pereira na temporada passada, que estava mais perto do gol e ajudava muito nesse time. Inclusive, voltando a falar um pouco de Botafogo, acho que faltou
principalmente na figura do Nilton, uma capacidade de percorrer o campo e dar uma perseguidazinha no Matheus Pereira. O Nilton não foi bem no jogo e deixou o Matheus Pereira passear pelo campo. E aí, meu amigo, quando o Matheus passeia pelo campo, é muito mais fácil dele criar jogadas. Não teve auxílio dos laterais, o Alex Telles não foi um auxílio com relação a isso, e muito menos o Vitinho. Então, o Matheus Pereira pôde passear com tranquilidade pelo campo e ser extremamente efetivo. Antes de eu falar do Caio Jorge, deixa eu só dar um recado pra vocês por aqui. Esse vídeo é um oferecimento da KTO, a casa de apostas mais segura do Brasil. Se você quiser brincar com responsabilidade e ter garantia que não vai sofrer com nenhum tipo de fraude, a KTO é o seu lugar. Um canal que tá junto aqui comigo com o meu projeto, tá lá com o Samuel Venâncio também, da Samuca TV. Enfim, estamos juntos. Aqui na KTO tem o Brownie também, então torcedor do Botafogo, enfim, KTO sempre fortalecendo também o trabalho da rapaziada. O link tá na descrição ou escaneie o QR Code aqui do lado. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Bom, voltando para falar do Caio Jorge, cara, para mim, nós estamos falando do craque do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O cara que em 18 jogos fez 13 gols, deu 6 assistências, 19 participações em gol nesse primeiro turno. Então não tem pra onde fugir. Foi o craque, foi o artilheiro, foi um dos maiores assistentes. Claro, tem muita gente com jogo a menos, muita gente que ainda vai jogar bastante, mas como o Cruzeiro já jogou 18 jogos, eu coloco nessa condição. O Caio jogou muito e é o responsável por colocar o Cruzeiro na condição que está hoje de briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Tá jogando e jogando demais. Na live de mais tarde a gente fala um pouco mais sobre o Botafogo e sobre o Cruzeiro também. Quero falar muito sobre como eu achei que alguns jogadores do Botafogo deixaram um pouco a desejar no quesito tesão. Eu vou já dar um spoiler com relação a isso. Primeiro, Savarino muito mal no jogo, completamente apático. Depois, a zaga do Botafogo andou no primeiro tempo, principalmente o senhor Barbosa. Aquilo que a gente sempre acha do Barbosa não aconteceu no jogo de hoje. Enfim, mais tarde a gente se vê. Tamo junto. Valeu!